Olha, é uma satisfação mesmo. Nós estamos aí às vésperas, na véspera da festa de Cristo Rei, uma festa bonita que encerra, para quase encerra, vamos dizer, o ano litúrgico. O ano litúrgico termina realmente no sábado que vem, não é? Começando a última semana desse tempo, que foi muito bonito, como vocês viram. Fomos vendo a vida pública de Jesus. É um ensinamento muito grande quando a gente vai seguindo as leituras que as missas vão nos apresentando. Mas essa festa de Cristo Rei, ela foi instituída pelo Papa Pio XI, numa época em que o mundo passava por uma série de problemas. Surgiram grandes ditadores no mundo, o Hitler, o comunismo na União Soviética, no Mussolini na Itália, e assim por diante. E o Papa, naquele momento, Pio XI, era um Papa, um homem muito firme. Ele instituiu a festa de Cristo Rei para dizer: o único Senhor que nós temos é Deus, é Jesus Cristo. É, portanto, uma reafirmação do poderio de Deus. Homem nenhum pode se arrogar ao poder de Deus. Mas nós temos as leituras, viu, Fábio, são muito bonitas. Nós começamos com a primeira leitura, é do profeta Ezequiel, capítulo 34. É um capítulo muito bonito, porque é um capítulo sobre os pastores de Israel. Santo Agostinho tem uns comentários belíssimos sobre esse capítulo de Ezequiel. Os pastores eram o rei e, naturalmente, aquele pessoal que o ajudava a governar, os pastores de Israel. Acontece que esses pastores de Israel foram muito mal, cuidaram muito mal do povo, pensaram mais nos próprios interesses do que nos interesses do povo. E isso levou a uma situação que o profeta retrata nesse capítulo e também outros, não é? A derrota militar, a cidade totalmente destruída, o templo também, e o povo foi obrigado ou a fugir da sua terra ou foi levado à força para várias regiões do Império Babilônico. Então, estavam muitos assim nessa situação. Nesse momento, por culpa desses pastores, Deus vai dizer, vai repetindo inclusive: eu mesmo vou procurar minhas ovelhas e tomar conta delas. Quer dizer, Deus então, já que aqueles responsáveis foram irresponsáveis, Deus vai assumir a responsabilidade. E aí então vai dizer: como o pastor toma conta do rebanho de dia, quando se encontra no meio das ovelhas dispersas, assim eu vou cuidar das minhas ovelhas e vou resgatá-las de todos os lugares em que foram dispersadas num dia de nuvem e escuridão. Quer dizer, essa nuvem e escuridão foi, portanto, a guerra e foi aquela derrota. Agora Deus vai reunir novamente aquele povo como o pastor que reúne as ovelhas que estavam dispersas, vai atrás e vai recolhendo. Eu mesmo vou apacentar as minhas ovelhas e fazê-las repousar. Oráculo do Senhor Deus. Quer dizer, veja um Deus falando: vocês tiveram pastores irresponsáveis, agora eu vou assumir e vou resolver esse problema. Vou procurar a ovelha perdida. Veja só que interessante o cuidado de Deus pelo povo. Vou procurar a ovelha perdida, a extraviada, reconduzir a extraviada, enfaixar a de perna quebrada, fortalecer a doente, vigiar a gorda e forte. Veja só que interessante, quer dizer, Deus então se interessa, vai atrás do seu povo, da sua gente. O pastor é uma figura muito interessante na Bíblia, que aparece no Antigo Testamento, e Jesus vai dizer: eu sou o bom pastor. Quer dizer, Jesus veio fazer isso, veio atrás das ovelhas perdidas, reunir aquele povo, que é o mundo inteiro, naturalmente, não é? Para que se vá para onde deve ir, como diz o salmo que nós vamos ler depois, não é? Para as campinas verdejantes, onde há pastagem, onde há água, tudo isso. E aqui tem uma outra coisa que é interessante. Quanto a vós, minhas ovelhas, que quer dizer, fala ovelhas aqui é o povo,
Eu farei justiça entre uma ovelha e outra, entre carneiros e bodes. Essa figura é engraçada, né? Porque às vezes num rebanho de carneiros, de ovelhas, há briga. O carneiro vai brigar com o outro, né? Dá chifrada no outro. Então Deus vai resolver essa questão do povo também, fazer com que se perdoem e se unam novamente. É um trecho bonito, né? O pastor, a figura do pastor. E veja, essa figura do pastor que é ligada também à figura do rei. Pastor é aquele que reúne o rebanho e encaminha o rebanho. O rei, veja da palavra dirigir, reger, é aquele que está à frente para justamente ser que nem um pastor, ajudar o povo a ser unido e caminhar numa direção para o bem-estar, para o bem de todos, não é? É bonito esse trecho. É pena que a gente não tem muito tempo para conversar sobre ele, mas é um trecho que realmente toca realmente o coração. O salmo de meditação é o 23, que vocês todos conhecem. O Senhor é meu pastor, pastor que me conduz, não me falta coisa alguma. É um salmo que, portanto, vem de encontro realmente a esse trecho. Olha para Deus, Deus é o pastor, Deus é que está à frente, Deus é que dirige, Deus que é nosso rei, aquele que dirige os caminhos do povo, os nossos caminhos também. E aí vai dizer, pelos prados e campinas verdejantes ele me leva a descansar. Para as águas repousantes me encaminha, restaura as minhas forças. Que coisa bonita, né? Quer dizer, então Deus é esse pastor, esse pastor que nos ama, nos quer bem, que vai atrás de nós. Preparais à minha frente uma mesa bem à vista do inimigo, e com óleo vós ungis minha cabeça, meu cálice transborda. Aqui muda um pouco o sentido, porque esse salmo fala do pastor, mas fala também da pessoa que hospeda os outros, que recebe os outros. Felicidade e todo bem hão de seguir-me por toda a minha vida, e na casa do Senhor habitarei pelos tempos infinitos, na casa do Senhor. Então veja só a primeira leitura e o Salmo colocando essa ideia do pastor, que é igual à do rei. Porque a gente, quando pensa no rei, pensa o cara com uma coroa de ouro na cabeça, né? um manto bonito, né? E um cetro na mão, sentado num trono. Isso é a figura de uma personagem aqui da terra. Mas Deus não está sentado num trono com a coroa de ouro. Tudo isso são coisas materiais. Naturalmente, você veja, são simbólicas, para mostrar o poder de Deus, e um poder que realmente nos quer bem, nos ajuda, né? Nos encaminha. Agora, o pastor, voltando à figura do pastor. O pastor, então, é aquele que vai levando o rebanho para um lugar bonito, um lugar onde possa comer, ter água, ter sombra também, não é? Agora, a gente pergunta, Deus é nosso pastor, está conduzindo-nos. Para onde Deus está nos conduzindo? E a gente, quando lembra de Deus, agora a gente entra de cheio em Jesus Cristo, que é Deus que veio morar no meio de nós, que veio nos tirar, vamos dizer, de tudo aquilo que é ruim, para nos levar pelos caminhos que nós devemos seguir. Mas para onde? E aqui, então, a segunda leitura, que é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículos de 20 a 26, e também o versículo 28. Aqui São Paulo nos fala, Cristo ressuscitou dos mortos como primícias dos que morreram. O que Jesus veio fazer? Realmente no mundo impera a morte. Todos nós vamos morrer. Todos nós vamos morrer. Esse é a paga do pecado. Mas o que Jesus veio fazer para nós? Nos livrar da morte. Então ele morreu e ressuscitou, mas como o primeiro. Atrás do pastor, né? Vão as ovelhas, atrás de Jesus vamos nós. Então é isso que São Paulo vai dizendo aqui. Jesus veio, o bom pastor, veio nos buscar, nos trazer melhor um caminho que leva para a felicidade, para a vida. E aí então ele vai fazer uma comparação interessante entre Adão e Jesus Cristo. Por Adão entrou a morte, por Jesus todos reviverão. Quer dizer, então nós
não somos agora mais condenados a morrer, mas nós somos destinados a viver para sempre, né? E aí ele vai dizendo, então, como é que vai ser a ressurreição, uma ordem determinada. Em primeiro lugar, Jesus como primícias, o primeiro, né? Depois vem os que pertencem a Cristo, quer dizer, aqueles que seguiram Jesus. Nós vamos então viver, somos destinados a viver. E depois, vai dizer, depois da ressurreição final, então ele será o fim, quando ele entregar a realeza a Deus Pai. E o último inimigo a ser destruído é a morte. É bonito isto aqui, né? Quer dizer, então a gente está caminhando, não é para a morte, não. Porque se você olhar a nossa vida, é um caminho para a morte. Mas Jesus veio nos libertar disso. E ele ressuscitou e abriu a entrada da vida para nós. Então a nossa vida continua. Por isso que a gente se consola quando alguém morre. Mas qual é esse caminho de Jesus? Para a gente chegar realmente àquelas campinas verdejantes, como canta o Salmo, né? As águas tranquilas, tudo isso. Então nós temos aqui o trecho bonito do Evangelho de Mateus. Mateus é capítulo 25, versículo de 31 a 46. Esse trecho, Jesus, ele fala no próximo à sua morte, é depois da entrada em Jerusalém. Aqueles 3 dias, segunda, terça, quarta, e coloca quinta também aí. Então, 4 dias, né, até a sexta-feira santa. Então aqui Jesus, ele vai dizer, São Paulo dizia, da ressurreição de Jesus, depois da nossa ressurreição, quando Jesus vai entregar o reino a Deus Pai, né, e vencer a morte. E aqui São Mateus vai dizer para nós qual é o caminho de Jesus. O nosso pastor nos está levando para onde? Qual o caminho para chegar lá? Nós sabemos que o caminho, ao final, é a vida, que não acaba mais, a felicidade. Mas para chegar lá, o que nós devemos fazer? Então, Jesus fala do final dos tempos, quando o Filho do Homem vier em sua glória, acompanhado de todos os anjos, então se assentará em seu trono glorioso. Quer dizer, o trono glorioso aí é o poder, como falei para vocês, né? Porque você não imagine Deus sentado num trono a vida inteira, quer dizer, a vida inteira, a eternidade, não tem nem cabimento. Quer dizer, é uma maneira de expressar o poder de Deus. Então, o poder de Jesus vai se manifestar perante todos os povos, todas as nações. Todos os povos da terra serão reunidos diante dele e ele separará um dos outros. Interessante. Vão ser separados os bons dos maus. Aqui volta novamente a figura do pastor. Vai separar o quê? As ovelhas à direita e os cabritos à esquerda. Coitado dos cabritos, né? Os cabritos são um animalzinho tão bonitinho, né? Mas é uma expressão, né? De pastor. Então separará as ovelhas, os bons, dos maus. Os bons vão ficar lá do direito e os maus vão ficar lá do lado esquerdo. Realmente, você veja, uma expressão. E aí vai começar o julgamento. Como é que começa o julgamento? Primeiramente, do lado dos bons. Vinde benditos de meu Pai. Recebei como herança o reino que meu Pai vos preparou desde a criação do mundo. Veja só, então vão receber a recompensa. Por quê? Por que eles vão receber a recompensa? E aqui então vem os critérios que Jesus dá para nós vivermos e ganharmos, né, a herança no reino do Pai. Eu estava com fome e vocês me deram de comer. Eu estava com sede, vocês me deram de beber. Eu era estrangeiro e vocês me receberam em casa. Eu estava nu, vocês me vestiram. Eu estava doente e vocês cuidaram de mim. Eu estava na prisão e vocês foram me visitar. Então, critério. Nesse mundo, nós encontramos Jesus nessa situação. Mas como? Então, aqui vem o como, né? Como é que isso vai acontecer? Nunca encontramos o Senhor, que o Evangelho continua, né? Então, os justos perguntarão, Senhor,
Quando te vimos com fome, te demos de comer, com sede, te demos de beber. Quando foi que te vimos como estrangeiro, te recebemos em casa, sem roupa e te vestimos? Quando foi que te vimos doente ou preso e fomos te visitar? Interessante, né? Como a gente descobre a presença de Jesus nessa situação. E aí Jesus vai explicar. Todas as vezes que fizesse isso a um dos menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizestes. Veja que interessante. Aqui então nós temos um caminho para seguir Jesus, que nosso pastor, o nosso rei, e depois ter parte na herança do Pai do céu. Qual é? São aqueles que nós chamamos de obras de misericórdia. Quer dizer, a gente olhar as pessoas que estão sofrendo e a gente ir ao encontro delas, ajudar essas pessoas. Então, o que eles estão fazendo é para Jesus que nós estamos fazendo. Agora, fazendo essa pandemia, eu fico admirado de ver os enfermeiros, os médicos, não é? Aí, arriscando a própria vida. Estão fazendo para quem? Estão fazendo para Jesus. É Jesus que está presente nos doentes. É Jesus que, na pessoa que está com fome, e você dá um prato de comida para a pessoa. É Jesus que está presente quando vem alguém com sede, você dá um copo d'água. É Jesus que está presente quando vem alguém que não tem lugar, você acomoda em algum cômodo. É Jesus que vem a você quando você encontra alguém com frio, você veste a pessoa. É Jesus que está aí quando você visita o doente, quando você visita o preso. Aqui você vê, são 6 obras de misericórdia, mas as nossas têm 7. É porque depois, no começo da igreja, acrescentaram também sepultar os mortos, né? É uma outra obra de misericórdia que aparece na Bíblia também. Mas aqui, no critério de Jesus, são 6, como vocês estão vendo. Mas isso não importa. O importante é realmente o amor. Porque às vezes a gente pode dar até uma esmola para alguém, a gente está fazendo isso por egoísmo. Vem alguém bater na minha porta, pedir alguma coisa, uma pessoa necessitada, e eu pego, tiro lá R$ 5, dou para a pessoa para ver livre da pessoa. Isso não entra aqui, né, nesses critérios de Jesus, né? O importante é realmente o amor. Depois vem a parte do pessoal da esquerda, né? Aí então, afastai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno, preparado para o diabo e para seus anjos. E aí então Jesus vai dizer, eu estava com fome e vocês não me deram de comer, eu estava com sede e vocês não me deram de beber, eu era estrangeiro e vocês não me receberam em casa, eu estava nu e vocês não me vestiram, eu estava doente e na prisão e vocês não me foram visitar. E a mesma coisa, o pessoal da esquerda lá vai perguntar, Senhor, quando foi que te vimos com fome, ou com sede, com um estrangeiro, nu, doente ou preso, e não te servimos? Então Jesus vai dizer, em verdade eu vos digo, todas as vezes que não fizesse isso a um desses pequeninos, foi a mim que não o fizestes. Portanto, esses irão para o castigo eterno, enquanto os justos irão para a vida eterna. Quer dizer que então aqui nós temos realmente o critério para nós vivermos. Esse trecho aqui serve para nós 2 coisas. A gente unindo um pouco ao trecho dos pastores, depois vendo o trecho da carta de São Paulo, né, a primeira carta aos Coríntios, e a gente vê o seguinte, quer dizer, Jesus é o nosso pastor, é o nosso rei, é aquele que nos está conduzindo, mas conduzindo para onde? Nós temos um encontro marcado com ele. Nós todos temos um encontro marcado com ele. E é importante que esse encontro seja feliz, que não seja infeliz não, né? Agora, como seguir esse pastor e esse rei? Então, o critério realmente é o amor fraterno, o amor às pessoas, querer bem. Eu gosto muito de São João da Cruz, o Fábio sabe disso, né? Eles têm uma expressão muito bonita, resumindo esse capítulo 25. No entardecer da vida, nós seremos julgados pelo amor. É realmente isso que importa. Então,
nós aprendemos outra coisa. Temos um encontro marcado com Jesus, mas também Jesus nos ensina como chegar bem lá, que são justamente as obras de misericórdia, o amor. Tudo se resume realmente em querer bem, em fazer o bem, em ajudar os outros, a gente ter realmente um coração grande, não é? Isso é que realmente é importante. E aí está aquilo que a gente se repete, o Fábio outro dia falou também, eu gosto de repetir. Seguir Jesus é um estilo de vida. Quer dizer, você pegando esse estilo de vida, você vai ser feliz na medida possível nesse mundo, e no encontro com Jesus você vai ter realmente a felicidade suprema, você vai encontrar aquilo que você busca na sua vida, né? Que são as campinas verdejantes, a água, né? que sacia a sede e tudo mais. É bonito esse domingo. E veja como se une bem essa imagem do rei e do pastor. Nós às vezes não percebemos isso. Antigamente se falava muito do poder régio, sacerdotal e profético. E depois, com o tempo, foi se achando melhor. Em vez de falar poder régio, é o poder pastoral, do pastor, né? Jesus é pastor, sacerdote e profeta. Nós também devemos ser, nós homens pastores, profetas e sacerdotes. As mulheres, vocês devem ser profetisas, sacerdotisas e pastoras, né? Isso faz parte do ser cristão, a gente ser cristão. Então não é uma festa assim de triunfo, vamos dizer, porque o reino de Deus não é reino desse mundo. O reino de Deus é muito diferente. E devemos lembrar que a coroa de Jesus nessa terra foi uma coroa de espinhos, não foi uma coroa de ouro, não. E o cetro dele não era um cetro de ouro também, era uma cana, um pedaço de cana. E o manto dele não era um manto de púrpura, mas é um pano que não prestava mais, que era vermelho, e colocaram nos ombros dele, né? Esse é o nosso rei. O reino dele não é deste mundo, é um reino muito diferente, e é um reino que vale a pena mesmo, que é o reino de paz, de justiça, de alegria, de tudo o que você imagina de bom. Tá bem? Mas se tá bem, vai ficar melhor ainda quando a gente estiver lá, Dom Luizinho. Se Deus quiser, nosso encontro. Olha, Mariana, temos encontro com Jesus. Nós precisamos caminhar bem, que vale a pena. Dom Luizinho, enquanto o senhor falava dessa parte do pastor, eu me vi assim numa condição assim de ovelha que muitas vezes não se deixa conduzir. Não é verdade? Sempre tem as ovelhas mais rebeldes, né? Você quer, sempre tem uma que sai pra lá, tá todo mundo vindo pra cá, vai mexer com os carneiros, né? Colocar no aprisco. Você sempre tem um ou outro que na hora de entrar dá a volta, né? E o quanto é importante nos deixarmos conduzir, né? Como o senhor diz, e o senhor volta a repetir, e se o senhor está repetindo é para eu escutar, viu, Dom Luizinho? Porque Jesus é um estilo de vida, é uma forma de viver, como o senhor sempre diz, né? E como que é a forma de viver dele? De conduzir as ovelhas por esse caminho. O senhor falou de todas essas obras. Por que a gente tem tanta resistência em se deixar ser conduzido por Jesus, né, Dom Luizinho? É verdade. O problema nosso é a nossa natureza, né, que foi corrompida pelo pecado, né? Então, há coisas que são nossas, bem nossas, e são importantes. Por exemplo, o instinto de vida, né? A gente, quando vem um perigo, a gente treme, né? É natural a defesa da vida. O outro é a personalidade, né? Então eu tenho uma personalidade. Então isto que o eu é importante. Você tem você é um indivíduo. Você, portanto, é você mesmo. Agora, se acentua, aí nós vamos entrar então no problema do egoísmo, né? Outra coisa que a gente deve lembrar também, né? Também nesse problema da defesa da vida, da própria vida, né? A hostilidade, né? Quer dizer, você às vezes fica
fica na defensiva ou até ataca, não é? O problema disso aqui é também natural nosso. Mas agora, nossa natureza corrompida leva a isso à agressividade, né? Então, a gente precisa tomar cuidado com o nosso... administrar bem a nossa personalidade, né? Para não pegar desvios. E isso que acontece. Então, a ovelha que desgarra, né? O que é a ovelha? É teimosa, né? A ovelha que viu lá um matinho lá e resolve ir atrás daquele matinho, não está percebendo que, ficando sozinha, ela é fácil presa de animais, de lobos, cachorros, tudo isso, né? Mas o bonito também nisso é como Deus vai atrás, né? Nosso Deus é impressionante, eu fico impressionado de ver. Quando aquelas parábolas que São Lucas conta, São Mateus também, mas São Lucas, não é? Aquela da moeda perdida, do pastor, da ovelha perdida, né? E depois o filho pródigo. Filho pródigo, o pai está esperando a volta. Agora, da moeda e da ovelha, Deus vai atrás, né? Isso aqui deixa de lado as outras e para ir atrás, quer que ela volte, porque sabe que a felicidade dela está estar com as outras, né? Gozando realmente da felicidade de Deus, não é? Eu acho muito, muito, impressiona, sabe? A mim impressiona mesmo como Deus nos quer bem. Esses dias eu estava pensando um pouco, né? Que agora a gente tem tempo para pensar bastante, né? Estava pensando o seguinte, olha, a gente quando estuda o catecismo, às vezes fala assim, Deus nos criou para quê? Então diz lá, adorar, louvar a Deus, etc. Bom, mas eu fico pensando assim, será que Deus nos criou tudo para ficar aí louvando a Deus toda hora? Quer dizer, Deus criou uma porção de puxa-saco, né? Ficar, né? Isso não está bem com a ideia de Deus, não, que nós temos na Bíblia. Deus nos criou para ser felizes. E Deus, o que sabe? Nós só seremos felizes com Ele. Então, por que nós temos que adorar a Deus? Porque nós queremos ser felizes e estar com Ele. Então, reconhecer que Ele é tudo para nós e que nele nós encontramos a felicidade. Então, muda um pouco o sentido. Deus não criou uma multidão para ficar batendo palma, incenso, não. Não é isso. Deus nos criou para ser felizes. E nós descobrimos que a nossa felicidade está em Deus. Então, nós reconhecemos, isso é adoração, né? Adoração o que é? Reconhecer que Deus é único, né? E é o nosso Senhor. Isso é. Portanto, muda o aspecto de adoração. Você reconhece a Deus, porque realmente Ele quer que nós sejamos felizes e a nossa felicidade é estar com Ele, né? Muda bastante a maneira egoísta, às vezes, que a gente vê como se Deus fosse uma pessoa que quer ser bajulada, quer ser louvada toda hora, né? Isso é coisa nossa, a gente inventa isso porque nós temos esses desvios dentro de nós, gostamos de ser louvados, incensados, tudo mais. Mas Deus não é assim, não. Deus não precisa do nosso louvor. Nós é que precisamos louvar e adorar a Deus, porque nós queremos ser felizes. E a nossa felicidade está em Deus, que é único, não é? É verdade? Dom Luizinho. E quanto é bom isso, né? A gente pode experimentar isso aqui no nosso meio aqui, no nosso planeta, nosso plano, por assim dizer. A gente pode experimentar um pouco disso quando nós estamos na presença de Deus e adoramos a Deus e nos colocamos numa atitude de oração, de louvor. Como é bom, né? Como a gente sai de bateria carregada, por assim dizer, né, Dom Luizinho? Como que a gente sai pleno de vitalidade, de força, de esperança, de alegria. Então imagina quando a gente estiver na presença dele o tempo todo, né? Sem sair. Que maravilha isso. Dom Luizinho, infelizmente o nosso papo vai ter que terminar por aqui. Nós já estamos aí avançando no nosso horário, mas é sempre muito bom, mas muito bom mesmo
essa reflexão litúrgica que o Senhor nos traz no sábado. Como é gostoso escutar a palavra de Deus assim, explicada, de uma forma tão fácil de entender. Acredito que nossos ouvintes também gostam muito disso. Pelo menos nos mandam as mensagens dizendo que bênção que é o sábado, né? Eu brinco com o Padre Pedrinho, falo assim, o sábado é o dia do Giro da Alegria de maior audiência do Padre Pedrinho. Mas não é porque eu tô aqui não, Mariana. É porque tá a Mariana. É porque é o dia do Dom Luizinho. O Luizinho que tá ali. Fazendo a reflexão litúrgica do final de semana. Mas, Dom Luizinho, para nós terminarmos, gostaria de pedir para o senhor uma bênção para nós, aqui da rádio, mas principalmente para os nossos ouvintes. Não tem dúvida. Para você, para a Mariana, para suas famílias e também para todos os nossos queridos ouvintes, que são a razão de nossa rádio, né? Então, nosso Senhor Jesus Cristo esteja diante de ti para te guiar. Amém. Atrás de ti para te proteger. Amém. E aos teus lados para te acompanhar. Amém. Pela intercessão da bem-aventurada sempre Virgem Maria, Mãe de Jesus e nossa Mãe querida, de São José e de todos os santos, desça sobre ti a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta bênção permaneça para sempre. Amém.